algumas pessoas, naquela primeira parte que nós conversamos sobre a transição planetária, né? E tem como subtítulo o que precisamos compreender. E que a gente fez aquele apanhadozinho, assim, do que seja a transição planetária. Né? E que o planeta é um ser vivo, né? Gaia é um ser vivo, está passando por sua transição, né? Por sua metamorfose. E os seus habitantes também, que estamos recebendo uma energia, né, nova, e essa energia nova vai mexer em todo o nosso ser, do nível espiritual ao nível físico, tá? E então, de corpo espiritual, de corpo físico, recebemos toda essa influência, certo? E aí, nessa influência, e aí vieram as dúvidas dessa catarse. Como é que isso acontece? Embora a gente deu aquele exemplozinho da água lavando a casa, retirando a sujeira, né, a água limpa e tal. Embora aquele exemplozinho até peço que quem não ouviu, né, o áudio lá dessa primeira parte, para compreender o que a gente está conversando agora, é interessante que já veja lá, escute lá, né? Certo? E então, embora essa água limpa, né, que está ali arrastando toda a sujeira, está colocando para fora. Nesse caso, o que é que significa então para a gente? Então, embora tenha dado esse exemplo, ficaram algumas dúvidas em algumas pessoas, né? E aí a gente trabalha isso agora aqui mais um pouquinho para a gente entender. Veja bem, nós somos energia, nós temos o nosso magnetismo, nós somos uma vibração constante de ondas eletromagnéticas, certo? E então nós influenciamos o meio e somos influenciados por ele. E essa influência nós recebemos a todo instante, tá? A todo o momento. Em qualquer situação, da hora que você dorme, da hora que você vai acordar, dormindo, sonhando, acordado, você está recebendo influência do meio. Esse meio pode ser visível e invisível. É o meio, tá? E então, essa nova onda energética que está chegando, né, que está sendo derramada, vamos usar assim esse termo para ficar mais simples, né, sendo derramada, espalhada em nosso planeta, em nosso universo, né, vem então, como nesse exemplo de lavar a casa, de fazer a faxina, de jogar água limpa, arrastando as nossas impurezas, os nossos conflitos. Então, é colocado para fora. Por mais que a gente tente controlar, mas a força dessa energia, ela é maior. E então, por isso que, como a gente tinha conversado, tantos males que estão acontecendo e que as pessoas nem fazem mais questão de esconder. Até porque não tem mais a força de esconder. E tudo que tem agora é viver a sua realidade, que é essa realidade para quem faz o mal, né? Essa realidade maléfica, né? De pessoas cruéis mesmo, entendeu? E também acontece de o que é bom também vem para o lado de fora. E é aquele bom que a gente não sabia que tinha. Por isso que a gente dizia assim, olha, nessa transição vai ser o cair das máscaras. Quem é bom ficará melhor e quem é ruim ficará pior. E que máscara é essa? É a máscara de falsidade, como se fala, né? Fulano é falso, está usando uma máscara. Não é nesse sentido. É a máscara no sentido de persona, o personagem. Esse ser que está vivendo aqui. Não é o eu verdadeiro, o eu real, que é da sua essência mais profunda. Então, é o cair dessa construção social. Que o que você escondia antes, o que esse personagem escondia, o que esse personagem escondia, não somente no sentido de, eu vou mentir para as pessoas, vou mostrar que sou uma coisa, mas eu sou outra. Não é nesse sentido. No mentir é do se iludir, se enganar, entendeu? De viver uma realidade que não é a pessoa, que são as sombras psicológicas. Então, aquele conteúdo que estava enterradinho lá, aquela sombra que estava escondidinha lá, vai vindo à tona. E a gente vai se descobrindo.
Porque essa água limpa está passando, está empurrando a sujeirada toda para o lado de fora. Isso é uma catarse, é uma limpeza. E isso está acontecendo com todos nós. Com todos nós. E no caso de, o ruim ficou pior, porque o ruim ainda escondia álcool, né? E esse algo escondido sai com força. E quem já era bom fica melhor. Por quê? Porque muitas vezes, Jung chamava também da sombra dourada, né? Que nós temos a sombra dourada. Não é só a sombra das nossas negatividades, entre aspas, né? E que a gente ia lá empurrando para debaixo do tapete porque considerávamos não ser socialmente aceito, né? E as nossas dificuldades, porque sombra se refere também às nossas dificuldades. Sombra também é aquilo que você, vamos supor, tem o maior talento para medicina. Mas você acreditou, o seu personagem acreditou que você não é capaz de ser um médico. E então você empurra esse desejo lá para o inconsciente. Isso é uma sombra. E aí, quando você admira muito, nossa, eu acho tão linda a medicina, ou admira muito um médico, o trabalho dele, essa admiração já está mostrando essa sombra que está lá, entendeu? E então, essa onda energética também traz isso, arrasta isso, para que você se descubra e viva a sua realidade, quem você é. Tá? O bom não é apenas no sentido de fazer o bem, de fazer a caridade. O bom também se refere ao seu alto valor. E aí foi o que Jung chamou a sombra dourada. Que também essa água, nesse exemplozinho, nessa simbologia, quase não sai agora, dessa faxina, dessa limpeza na casa, né? Vai empurrar também a sombra dourada. E quando você vê, você está buscando, está vivendo o melhor de você. Essa sua nova versão. E então, claro, você se tornou melhor ainda. É isso que todo esse momento energético está fazendo. Agora, uma coisa que não foi dito naquele primeiro momento, né, naquele nosso encontro, e que agora eu preciso enfatizar isso. Quando a gente fala da influência do meio, né, e falamos do mundo visível, do invisível, é o meio. E nós falamos desse momento da transição planetária e que estamos recebendo esse banho energético, tá? E que falamos dos pulsos magnéticos do Sol central, falamos, né, que o nosso sistema solar, passando pelo cinturão de fótons, né, dando a volta em Alcíone, então recebendo todo esse magnetismo. Até aí, beleza, falamos nisso, né? Tá, mas também tem os espíritos já de mundo de regeneração que já estão encarnados aqui. Eles estão influenciando o meio. Não importa onde eles estejam. Pode estar na sua família, pode estar lá na outra cidade. São milhares que já chegaram, outros milhares que estão chegando. Tá? E eles são essa água limpa também. Estão fazendo esse arrastão das impurezas. Muitos deles, a maioria, sem saber que estão colaborando com isso. Colaborando tanto para que você seja melhor, e nisso colocando suas impurezas para fora. Por quê? Se tudo é energia, somos energia, essa energia está influenciando aqui. Entendeu? Agora, quando se fala de catarse, né, desse emergir dos nossos conteúdos para que eles sejam trabalhados, então a gente transformados, né? Vamos entender uma coisa. E aí eu pude ver também algumas dúvidas, algumas coisas que algumas pessoas não estavam entendendo.
A forma dessa catarse não é unicamente em relação a comportamentos, tá? Porque quando a gente, até então, o que a gente tem falado agora, tem falado de o que é que a gente imagina? De fazer o bem ou de fazer o mal, né? De ser bom ou de ser ruim. Não é só na questão comportamental, tá? Mas na questão também de a transformação vem de outras formas. Essa catarse acontece de outras formas. Outra forma é a enfermidade. Então, às vezes coisas que a gente nem imaginava sentir, uma enfermidade que a gente nunca imaginava ter, e de repente, papufo está aí aparecendo. Que é um expurgo, é colocando para fora os nossos conflitos. E vamos entender, gente, também quando fala em conflito, parece que é uma guerra lá dentro, né? Não é isso. São as nossas dificuldades de trabalhar com as habilidades do nosso espírito, às vezes são as nossas dificuldades de compreender, né? Muitas coisas na gente. Não é uma guerra dentro da gente, tá? Embora o termo conflito. E então vem por enfermidades, vem através dos nossos sonhos. Nós já conversamos tantas vezes das formas com qual o self nos chama, através dos sonhos, das enfermidades, dos nossos problemas. Aí são conflitos, né? De relacionamentos, de qualquer ordem, né? E através das nossas enfermidades, através dos nossos problemas, das nossas experiências, através dos nossos sonhos, né? E então tudo isso é o expurgo, o chamado para a nossa transformação. E a gente precisa entender que essa transformação não é também transformar do ruim para o bom. Não é isso, gente. A transformação é você viver a sua essência. É o chamado para o Deus, para o divino em você. Não é limitado a ser uma visão muito estreita de você trabalhar apenas o comportamento. Antes eu fazia algo que era ruim, eu agora vou fazer o que é bom. Não. É a consciência de quem é você. Como está lá na primeira parte. O despertar da consciência é tornar-se lúcido. Isso é ser iluminado. E tornar-se lúcido sobre você mesmo. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. E então não é para você deixar de fazer algo ruim e fazer algo bom. A transformação é a saída do domínio do personagem para deixar a essência viver. Isso é a transformação. Entendeu? Você transformar uma energia pela outra. Você viver a sua essência. Certo? Então, espero que tenha conseguido sanar algumas dúvidas sobre esse momento de catarse, tá? Agora, antes disso, eu já ia finalizar, mas lembrei de uma coisa agora também que considero importante para a gente compreender mais um pouquinho. A gente acabou de falar, ok, recebemos influência do meio, né? Somos influenciados, influenciamos o meio e somos influenciados pelo meio, tá? Falamos que essa nova energia que está chegando não é somente de pulsos magnéticos do Sol central, né? Do cinturão de fótons por onde estamos passando, dando a volta na constelação de Alcione e tal, mas também dos que já chegaram aqui e que estão chegando, né? E eles também se encontram o quê? Já no nosso plano espiritual, para em seguida dali já se dá o processo de uma nova encarnação deles aqui. Porque quando falo, eles estão chegando, aí então estão saindo de lá do planeta deles, e de lá já vem direto para cá? Não. Tem aquele momento todo da adaptação, estão no nosso plano espiritual, né? Nas diversas cidades que tem por aí, certo? Se preparando para o momento de reencarnar, certo? E estando lá, já é uma influência espiritual, uma influência energética, né? Porque esse lá não é lá longe, é aqui.
Então, do espiritual, já estamos recebendo essa influência. Como recebemos a influência dos nossos guias, dos nossos mentores, né? Recebemos a influência energética deles também. Quando a gente dá abertura, né? Tem a condição magnética da aproximação deles, certo? E até quando a gente não consegue também, porque eles fazem assim, no termo daqui, no termo físico, né, das tripas coração, para poderem estar perto da gente, porque é uma queda brusca energética para poder estar aqui, atuando nessa terceira dimensão, né? Beleza. E aí nós falamos em seguida o quê? Que essa catarse vai acontecer de diversas formas, de algumas formas, corrigindo. Que o self nos chama, né? Através dos nossos sonhos, através das nossas enfermidades, através das nossas experiências, dos nossos problemas. E isso, agora nós vamos pensar tanto no nível individual quanto no nível coletivo, porque nós somos seres individuais e também nós somos seres coletivos. Então, da mesma forma que a gente recebe a influência boa, né, dos que aqui já estão numa frequência mais elevada, tem também os que estão chegando de uma frequência baixíssima. Então, muitos espíritos que estavam em zonas umbralinas, né, foram permitidos sua nova roupagem física. Estão reencarnando, milhares também. As zonas umbralinas estão sendo esvaziadas. Por quê? Porque o objetivo é dar a todos uma chance. E então, por isso que a gente está vendo também o que está acontecendo. Certo? Por quê? Porque a maioria está perdendo a oportunidade. Acontece que nós tínhamos conversado, eu não lembro se está lá no áudio anterior, agora eu não lembro disso. Acho que está. Que eu falei assim: não se sai da escuridão para a luz derrompante. É um processo, até porque machuca, dói. Acho que está lá nesse áudio. Não lembro. Se não tiver, estou falando agora aqui. Machuca, dói. E todos são filhos de Deus. Então, uma pessoa de comportamento realmente assim cruel, trevoso, não tem como abrir uma clarividência agora, por exemplo, e dar de cara com Jesus Cristo. Ele cai, ele morre ali. Entendeu? A dor do remorso é insuportável. Então, o amor divino é tal, que precisamos passar por um processo para que vamos ganhando essa tomada de consciência, tá? Vamos abrindo a nossa consciência. E então, por mais que eles chegando aqui não tenham despertado a consciência assim num nível tal que eles se tornem pessoas super boas, né? Ia falar boníssimas, boníssimas, né? Pessoas boníssimas, entendeu? O processo está em andamento. Então precisa passar por isso. E aí, claro que nesse momento, e que a gente já falou dessa transição, onde estamos caminhando para o mundo de regeneração, ou nova era, nova terra, era da luz, era de aquário, como queiram chamar, né? É tudo a mesma coisa, entendeu? Então, nesse caminhar para essa nova era, muitos espíritos não vão poder mais reencarnar aqui, porque a sua frequência magnética já não permite, né, estar numa frequência mais elevada. E então serão exilados para outros mundos, né, correspondentes à sua frequência vibracional, certo? E então, mas aí isso significa que houve uma estagnação? Não. Só em terem vindo para cá, um expurgo já aconteceu, por mais insignificante que possa parecer. Entendeu? E o processo agora vai continuar em outros mundos.
até que sua frequência já esteja elevada, sua consciência, né, já esteja aberta e então ele volte a reencarnar aqui. Ou em outros mundos, também de regeneração ou de energia similar ao que aquele espírito se encontra. Entendeu isso? E então nós recebemos, passamos por essa catarse coletiva também, através desses seres que chegaram. Por isso que está tudo assim. A gente vendo guerra de tudo que é jeito, tantas dores de tudo que é jeito, tanta revolta, né? Porque é uma catarse coletiva. A gente recebe isso no nível individual e acontece no nível coletivo, que diz respeito a gente também, certo? Agora para finalizar mesmo, vou responder uma questão, né, de uma amiguinha que perguntou para mim que se tinha algum outro motivo, por exemplo, assim, que disse, tudo bem, eu entendi que esses espíritos que não elevarem sua frequência, né, então não tem uma tomada de consciência, não abre a lucidez, e então não modifica a sua vibração, né, compreendi, Angélica, que não vão poder mais reencarnar aqui, porque o planeta vai estar numa frequência mais elevada, certo? Agora, não acontece, e eu achei a pergunta, assim, super interessante, inteligentíssima. Olha a questão. Mas não acontece também, mesmo nesse momento, assim, de tantas provas, de tantas dores, dessa catarse toda, né? Espíritos já mais adiantados, né? Recebem como filho espíritos mais atrasados, né? Ou vice-versa. Mas se tratando de receber os atrasadinhos como filhos, né? Então, assim, eles não estão chegando aqui, então sempre vai estar correspondente aquele pai, aquela mãe, sempre vai estar com a frequência correspondente àquele espírito inferior que está chegando? Não pode ser melhorzinho, não? Está tudo assim tão no mesmo patamar? Eu achei bastante interessante essa pergunta. E respondo agora. Eu disse, olha, eu vou responder isso no áudio para que isso pode ser, né, a dúvida de outras pessoas, certo? Que achei bastante interessante. De fato, tem espíritos, né, mais atrasados, espíritos ainda primitivos, como esses que a gente está vendo aí, sim. Tem espíritos primitivos aqui, né, fazendo atrocidades, assim, que não tem nem como comentar, não tem nem adjetivo para dar, né? E podem ter, seus pais podem ser espíritos mais elevados, ter mais consciência. Sim, claro. Acontece que, nesse momento, por que eles não vão poder reencarnar mais aqui? Porque, além dessa questão de frequência vibracional, e nós não estamos recebendo a influência, né? E havendo toda essa transformação, e nós falamos o quê? Que essa influência nós recebemos a nível espiritual e a nível físico, tá? Então, a matéria biológica está sofrendo alterações. Nosso DNA está sendo mexido, certo? Então, no mundo de regeneração, ou nova era, ou nova terra, ou era da luz, era de aquário, os corpos não vão poder receber mais espíritos da frequência inferior. No momento ainda se consegue, mas ainda assim há casos até de abortos espontâneos, porque a energia não bate. E então acontece, às vezes, da energia mais elevada da mãe, expulsa aquela energia primitiva que estava sendo gerada. Então, há alguns casos de aborto espontâneo que é devido a isso. Se há tentativa, se pensa numa possibilidade, mas não se tem a certeza se vai adquirir êxito naquela gestação.
Não estou dizendo que são todos os casos de aborto espontâneo, tá certo? Falando de alguns casos. Quais? Não sei, né? Porque eu não sei todo mundo que teve aborto espontâneo. Não conheço a frequência de todo mundo, né? Então, só para a gente ter uma ideia disso. Então, no mundo de regeneração, como a frequência está mais elevada, os corpos não vão suportar em si a energia ainda baixa, a energia primitiva. Entendeu? Vai ser um festival de aborto espontâneo, né? Entendeu? Porque é incompatível. É incompatível, a frequência é incompatível. E mesmo quando há uma diferençazinha, como agora, né? O corpo ainda está na frequência aqui da terceira dimensão, ainda está sendo alterado, né? Então ainda suporta, entendeu? Mas não vai suportar mais, não é? E quando fala assim, não vai suportar, dá uma conotação de fraqueza, né? Não é isso. É mais de incompatibilidade. Isso é lei natural, é física. Entendeu? Então, somente semelhante com semelhante. Por isso que o chamado forte, exaustivo, nesse momento, para que tenhamos essa tomada de consciência, que nos tornemos conscientes, lúcidos, né, de quem somos, para que nós estamos aqui, qual o sentido da existência, qual o propósito da existência, para que então a gente faça essa nossa caminhada aqui valer a pena, ter valido a pena. E então a gente ter condições energéticas de voltar para cá. Certo? Então Beth perguntou assim: uma vez que estamos passando por essa transição planetária, né, havendo essa transformação energética, que a transição é isso, uma transformação energética, né? E então ela pergunta assim: por que em alguns lugares, né, as pessoas se tratando aqui, né, planeta Terra, certo? Transição aqui do planeta Terra. O planeta Terra tem vários países, cidades, né, municípios e por aí vai. Beleza. Por que em alguns lugares as pessoas têm mais qualidade de vida do que em outros lugares? Porque vivem melhor, porque aqui tem mais oportunidade de conhecimento de determinadas coisas, disso mesmo, da tomada de consciência. Alguns lugares, né, tem mais condições, apresentam mais essa proposta a seus habitantes, né? E em outros, isso fica mais difícil. Parece que a caminhada é, é, é com mais dificuldade, né? Tem mais luta. E, além disso, as pessoas presenciam, vivem, né, coisas horríveis, né? Pois bem, quando a gente diz que chega a nós esse momento, essa nova energia transformadora, ela vai chegar a cada um de nós. Nós falamos o quê? Que nós recebemos, ou somos influenciados pelo meio, né? Influenciamos o meio e somos influenciados pelo meio, tá? Vai chegar a cada um de nós, a nível individual, a nível coletivo, de acordo com a necessidade de cada um. Não é a mesma coisa para todos. Então a gente fala da catarse. Alguns estão passando por uma catarse pesada, violenta. Outras uma catarse mais leve, mais suave. Entendeu? E isso já está de acordo com o momento anterior, que foi da chegada aqui. No planejamento reencarnatório, nós já sabíamos o que íamos encontrar aqui no planeta Terra. Quando nós fomos reencarnar, nós sabíamos que a Terra ia estar passando por uma transição. Não, já estava em transição, pela nossa idade, já estava em transição. Nós já sabíamos, tá? E então, como é que se faz um planejamento reencarnatório? É de acordo com a sua condição energética. Quando diz assim, fulano
não merece tal benesse agora. Veja bem, vamos entender isso de merecimento. Não é uma questão de alguém estar determinando, você não merece uma vida melhor agora, então você vai ter uma vida inferior, uma qualidade de vida inferior a Beltrano que vai nascer em outro lugar que tem mais qualidade de vida. Um exemplo, tá? Essa questão do merecimento, a gente não pode entender como o termo significa, porque se trata de condições energéticas. E então, se a gente não tem ainda uma condição energética para vivenciar uma qualidade de vida melhor e então a gente receber, ter oportunidades melhores, né? A gente não vai poder vivenciar aquilo, até porque não vai saber como fazer, não sabe nem reconhecer, porque a capacidade energética está intimamente ligada ao grau de compreensão, ao grau de consciência da pessoa, daquele espírito. E então, quando a gente vai reencarnar, a gente se une aos nossos afins. Isso significa que quem hoje mora num país que tem mais qualidade de vida, que tem uma organização melhor, são superiores aos outros que estão em outros países? Não, até porque muitos espíritos também de uma frequência mais elevada estão em países que na coletividade a frequência é muito baixa para ajudar naquela transformação. Entendeu? Outra coisa é que, às vezes, a pessoa, pegando o gancho agora desses que têm esse trabalho de transformação, né? Pegando esse gancho, muitas vezes acontece também de a gente pensa, Beth, que a qualidade de vida em si, a qualidade de vida material, corresponde a estar melhor do que em outros lugares para quem tem uma qualidade de vida material inferior. Entendeu? E não é assim. Então, pode ter espíritos ainda atrasadinhos, né? Hoje encarnados em países de uma qualidade de vida material superior. Veja que é o material que é superior e não o espiritual. Entendeu? A condição energética também vai significar no seguinte ponto: se esses espíritos que estão em países mais desenvolvidos, com a qualidade de vida material, não significam que são superiores àqueles que estão em países mais inferiores, né? De qualidade de vida material mais inferiores. Por que então que eles estão lá? Aí é que tá, dá um nozinho na cabeça da gente agora, certo? E eu sempre tenho essa intenção mesmo, é de dar nó na cabeça. A gente precisa rever alguns pontos, alguns valores, algumas questões. De que o material significa uma elevação espiritual. Outro ponto para a gente trabalhar, para a gente rever, certo? É que quando a gente fala da programação reencarnatória, da condição energética e do merecimento, que a gente fala, olha, cuidado com isso de merecimento. Merecimento significa condição energética, tá? Muitas vezes, gente, olha como a gente aprendeu um pouquinho o contrário. Quanto mais elevado está a pessoa, mais vai nascer numa condição perfeita, num país maravilhoso, gozando de uma saúde perfeita. Não. Muitos vão renascer justamente onde precisam
da frequência elevada dele. Entendeu isso? Por isso que a gente falou que muitos estão em lugares de muito sofrimento, para ajudar naquela transformação. E deixa eu falar uma coisa para vocês. É preciso ter muita capacidade energética para isso. Às vezes, eu lembro que teve um encontro, teve algum momento que a gente conversou e que eu expliquei o seguinte, gente, tem pessoas hoje que estão aqui, vamos falar aqui do Brasil, reencarnadas aqui no Brasil, com uma boa condição financeira. Isso significa que eles teve mais merecimento do que os outros? Nananina, não. Sabe o que é que muitas vezes, na maioria das vezes, significa? É que ele não tem capacidade energética ainda para viver com o salário mínimo. Ou seja, gente, até para sofrer você precisa merecer. Deu para entender? Até para muita gente tem o sofrimento, a luta como uma condição inferior. Já ouviram aquele ditado? Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Tá? E então, muitas vezes, muito das nossas lutas, das nossas lágrimas, do nosso sofrimento, é merecimento. Porque com esta vivência, com esta experiência, você está ajudando a transformar o mundo a partir do seu meio e se expandindo para o macro. Porque não está sendo através da palavra, está sendo através da sua própria vida, do seu exemplo, da sua coragem, da sua resiliência, da sua fé. Assim, Jesus teria nascido no palácio. Se quanto maior a capacidade energética, melhor a vida material. Jesus teria nascido no palácio. E tem outra questão, vivências, falamos da vivência da luta, do sofrimento, né? Que você tem que ter garra, coragem, você tem que ter capacidade energética para isso. Né? De capacidade de superação. Você tem que ter força espiritual. Isso é força espiritual. Não estamos falando das pessoas que estão no sofrimento e ficam se vitimizando. E, nossa, que força espiritual. Não, ele não tem força espiritual nenhuma. Entendeu? Falamos daquela luta, daquela força, daquela capacidade de superação, de que você vai vivendo, vai se transformando e dando exemplo, transformando as outras pessoas, ajudando na transformação das outras pessoas, da coletividade, certo? E aí, vocês vão ver uma coisa, vou falar uma coisa agora, que vocês vão ficar assim, gente do céu, que eu falei, vou dar um nozinho na cabeça de vocês. Aí o primeiro nozinho, que quanto maior a luta, maior capacidade energética, né? Quanto mais pesada aquela lágrima que cai, maior capacidade energética que você tem para aquela experiência. Porque Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos, certo? Pronto. Assim mesmo é. Isso foi para a luta, para a dor, para o sofrimento. Assim mesmo é para o amor. A experiência de vivenciar um amor. Não é aquele amor que a gente fala que o amor é uma forma de viver. E daí reside, né, a escolha, o livre-arbítrio. Eu escolho o amor como a minha forma de viver. Não é esse amor. É o amor, esse é agora o amor-sentimento. É o amor de sentir o outro, de receber o outro, de ser o outro.
É preciso capacidade energética para isso também. Ficou confuso, né? Não deu para entender. Vou explicar. Ué, mas esse amor não é para a gente desenvolver? Não. Esse amor acontece quando você já está pronto para vivê-lo. Vou dar um exemplo. Vocês já viram que quanto mais humilde uma pessoa, e aquela pessoa humilde, agora eu estou falando de condições financeiras, tá? Quanto mais humilde a pessoa, mais ela adota um monte de criança, gente. E a gente fica assim, nossa, como é que consegue? Foi colocado na porta dela porque ela tinha condições para isso. E sabe por que com muitas pessoas não acontece? Porque a pessoa ainda não tem condições de experimentar desse amor. Ou seja, esse amor é preciso capacidade energética para senti-lo. E então, primeiro, você desenvolve a capacidade energética, eleva a sua frequência para você poder viver essa experiência. E então, voltamos à primeira questão, de que quanto maior a capacidade energética, mais o seu fardo vai ser mais pesadinho. Porque Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos, certo? E então, quanto mais você eleva a sua frequência, voltando a essa questão, você vai reencarnar como? Num palácio? Não. Não precisa mais viver no palácio. Não precisa mais. Já tem capacidade para viver em qualquer lugar. Não que você tenha que ter uma vida privada, uma vida de escassez, que você não tenha que ser uma pessoa próspera, gente. Não é nada disso. Não é nada disso, tá? É apenas a questão de, para esse ser que elevou a frequência, ele pode estar aqui sofrendo alguma escassez. Para ele, o que eu quero que vocês entendam? Preste bem atenção. Ele é o mesmo, se ele sobe ou se ele desce no padrão material. Para ele, tanto faz. Tanto faz. Entenderam isso? Se ele eleva sua materialidade, né? A sua condição material, entendeu? Ele continuará sendo do mesmo jeito, como se ele estiver vivendo alguma privação. É a mesma pessoa. E o mesmo não acontece com quem tem uma frequência elevada, tem uma capacidade energética maior e está numa condição material bem elevada. O que é que acontece com a maioria quando perde tudo? Muitos cometem suicídio. Porque não aguenta. Ele não sabe transitar entre os polos. O ser de frequência elevada transita entre os polos naturalmente. Ele pode ir a um evento social chiquíssimo, e ele pode sentar na calçada com você e comer um cachorro quente. Não tem separação. Ele transita entre o polo, entre esses polos, com naturalidade. Isso é capacidade energética. Certo? E então, no resumo, respondendo à questão de Beth, né? Muitas pessoas que neste momento estão encarnados em países, em lugares, né, mais desenvolvidos, que têm melhores oportunidades, nós estamos vendo aí apenas a questão material. E alguns podem ainda não ter a capacidade energética de
para ter renascido num outro local, que ele pudesse influenciar positivamente só com a sua presença, ou com o seu trabalho. Ele está num processo ainda de desenvolvimento. Vai chegar lá um dia. Tá? Então, quanto mais a gente se eleva, mais a tarefa aumenta, né? Agora você pega tudo isso e vai pensar também no seguinte, que existem as provas, né? Nós estamos num planeta de provas e expiações. E então existe as provas, a prova da riqueza. E é uma prova muito difícil. Então, pessoas, não só da riqueza, mas de condições favoráveis também. Porque vai se ver o que, é que se vai se fazer com aquilo. E então tem pessoas, né, que no seu projeto reencarnatório nascem em países mais desenvolvidos, com uma organização social bem melhor do que de outros países, né? E essa pessoa tem mais oportunidades de desenvolvimento. E isso é uma prova. Não é questão de superioridade espiritual. Né? Em muitos casos que a gente não pode, não deve generalizar. Todo mundo que nasceu com condições mais favoráveis, sejam condições materiais, sejam condições sociais, né? Estão passando por provas. Não, tá? Cada caso é um caso, certo? Estamos falando que existe, né, essa determinação espiritual também, de acordo com a necessidade de desenvolvimento do espírito, tá? E então recebe essa condição, nessa nova roupagem física, né, como uma prova para o seu desenvolvimento. E são provas difíceis. Né? A pobreza também é uma prova difícil, porque muita gente se revolta, né? Se rebela, se vitimiza, né? E não sai daquela condição, não se torna uma pessoa melhor, não compreende o processo de desenvolvimento, né? O para quê das suas experiências, tá? Então, nem a gente vai generalizar, dizer que todo mundo que passa por certas deficiências, né, e que nasceram em países menos desenvolvidos e então tem menos oportunidades, com a dificuldade de uma organização social precária, né? Não vamos dizer que essas pessoas são espíritos mais elevados, porque Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Então, a gente não pode generalizar. E também não vamos generalizar de que todos que estão numa condição mais favorável, nessa nova roupagem física, morando em países mais desenvolvidos materialmente e socialmente, né, que estão passando por provas, tá? Cada caso vai ser um caso. Nós trabalhamos aqui com as possibilidades dessas condições estarem acontecendo, que é uma das possibilidades. Então, no resumo, a gente fechando tudo isso direitinho para ficar organizadinho na nossa cabeça, né? A vida aqui na matéria está sujeita às suas vicissitudes, certo? E por quais nós iremos passar, as experiências por quais nós iremos passar, as com mais dificuldades ou as com menos dificuldade, dentro dessas possibilidades, vai falar dessas possibilidades que nós falamos, não estamos generalizando. Dentro dessas possibilidades, vai se falar da capacidade energética, da capacidade espiritual de lidar com aquilo, de o que vai fazer com aquilo, como que vai se dar seu desenvolvimento e como que vai influenciar o meio ao qual a pessoa pertence. Porque, como seres individuais e como seres coletivos, nós estamos aqui para desenvolvermos e ajudarmos, auxiliarmos, né, sermos uma influência no progresso nesse trabalho de progresso de desenvolvimento da humanidade. Então, cada um da sua forma, dentro das suas condições, deve ser uma influência positiva a esse meio. E aí cabe a cada um de nós o que é que nós estamos fazendo com isso. Deu para entender?